Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Libertad e Atlético Paranaense, o encerramento das oitavas de final para o Atlético. O, o jogo foi um jogo duro, sabe? Foi um jogo ruim, um jogo difícil de assistir. Foi um dos piores jogos que o Atlético fez esse ano, mas temos que pensar em termos de tática, né? Porque o que aconteceu é que o Atlético não conseguiu encaixar nenhuma jogada, principalmente ali no primeiro tempo. O jogo estava bem disputado, os times até que estavam compactos, mas os passes não saíam, porque a marcação era muito cerrada, tanto do Libertad quanto do Atlético. Era uma disputa realmente de vaga, então dificilmente numa disputa de mata-mata você vai ter um time que se sobressaia, a não ser que haja uma diferença técnica absurda, o que não ocorreu entre os dois times, já que os dois times são equivalentes, vamos dizer assim. Tanto que se você for pegar os quatro jogos ali, você não vai ver uma diferença muito gritante assim em relação a um ou ao outro. Apesar do Atlético ter vencido duas das quatro partidas, não foi assim uma diferença acachapante assim, ou que o Atlético perdeu muitos gols ou algo assim. Não, o Libertad sempre foi um time competitivo, decisivo e que sabia realmente como atacar. É um time experiente, sabe? Uma média de idade bastante alta, coisa que não ocorre no Atlético, né? O, a média de idade do Atlético é aproximadamente 25 anos, então é uma prerrogativa aí que o presidente Petralha tem de deixar uma média de idade baixa, já que a ideia é realmente que esse pessoal mature e que consiga vender para conseguir receita, afinal de contas isso aí é uma coisa bem administrativa da cabeça do Petralha. Como ocorreu nesse jogo esse equilíbrio, não havia muitos lances de gol. Bem no início do jogo ali houve duas grandes oportunidades, né? Uma pelo Atlético, outra pelo Libertad, e depois praticamente não houve mais jogo, né? Porque as defesas se sobressaíam em relação aos ataques, e daí ficou aquele jogo difícil de ver, sabe? Um jogo duro, um jogo que assim, não é aquele jogo que a torcida diria, puxa, que jogo espetacular, né? Isso aí enche os olhos do pessoal que gosta de tática, né? Ah, não, fechou aqui o corredor, não subiu o fulano, não subiu o ciclano, aí o meio-campo foi perdido, aquela história toda, né? Falando em meio-campo, o Atlético conseguiu durante o jogo todo não não ganhar a minha cancha. Perdeu a minha cancha o jogo todo para o Libertad. E se o Libertad tivesse um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de qualidade, talvez um pouquinho mais de velocidade, teria ganho esse jogo com o pé nas costas. Mas o que aconteceu? Ao final do primeiro tempo, o Roque Santa Cruz, veteraníssimo, né? 40 e lá vai pedrada de ano, pegou e simplesmente passou por cinco jogadores do Atlético e fez o gol. 49 do primeiro tempo. Então, quando isso ocorreu, uh, o pessoal foi para o vestiário e imaginou-se que o Felipão ia voltar com um Atlético mais ofensivo, ou com um Atlético, sei lá, um pouco mais aberto, algo assim. Mas acontece que o segundo tempo foi o retrato do primeiro. Também a mesma situação. O pessoal tentando e fechando aqui, fechando ali, e ninguém conseguia progredir. E o Libertar melhor, melhor, com mais condições de fazer gol e tal. O Bento fazendo defesas espetaculares. Aliás, justificando o nome, né? Porque o homem abençoado, sabe? Ele pega bolas assim inacreditáveis, né? É por conta dele que o Atlético também está nessa fase. Como é uma equipe, né? Não é só por ele, mas também por ele, né? Que o Atlético acaba não tomando gols. E aí o Felipão fez lá cinco substituições, né? Fez uma no intervalo do jogo e depois mais quatro durante o decorrer da partida. E acontece que assim, quem estava incomodando realmente o Libertad era o Vitor Roque. Então o Vitor Roque pegava bola sempre, né? Vinha muita gente em cima dele. Tanto que o primeiro grande arremate do Atlético no jogo foi com o Vitor Roque ali pelos 30 minutos do segundo tempo. Talvez um pouco antes, não sei, mas por ali. E aí não houve mais Atlético. O Atlético não pegou mais na bola, ou quer dizer, pegar na bola pegou, mas não conseguiu, sabe, criar nenhuma situação. Quer dizer,
não tinha sequer cruzamento, gente. Eu sinceramente tô para me lembrar assim de um jogo em que um time não consegue fazer um cruzamento na área, sabe? Aí o Felipão colocou o Kelvin no lugar do Orejuela, que o Orejuela, a ideia do Filipão era deixar o Orejuela para tirar as bolas altas, né, já que a defesa do Atlético não é tão alta assim. Só que nem isso ele estava fazendo. E aí, como o Atlético precisava empatar o jogo, ele botou o Kelvin, tirou o Vitor Roque, que estava incomodando demais a defesa do, do Libertad. Mas o lance é que assim, se você tem um grande jogador e você não tem aquele cara que faz a armação, que vai municiar esse jogador, ele acaba perdendo um pouco, né, a sua embocadura. Nós temos ali um Terans que ficou o jogo todo praticamente sem criar, e ele que era o responsável pela criação no meio campo. Aí a armação do Atlético dizia que o Hugo Moura era o volante, o Eric e o Terans eram os homens do ataque. Só que o Eric acabou sendo mais volante do que meio atacante e o Terans praticamente não pegava na bola. Então o que, que ele fez? Tirou o Terans, botou o Vitor Bueno. Tirou o Kelvin, colocou o Kelvin, tirou o Orejuela. E tirou o Vitor Roque, que era o cara que estava incomodando. Aí, quem via o jogo naquela situação, pensava assim, pô, o cara tirou o único jogador que podia, né, chegar a fazer alguma coisa. Mas, para quem conhece o Romulo, sabe muito bem que o Romulo, ele é tão agudo quanto o Vitor Roque. É claro que, assim, o Vitor Roque, de repente, na balança, ele pesa um pouco mais como atacante. Mas o Romulo também não foge muito dessa característica. E o que aconteceu? Por estrela do Filipão, por capacidade dos jogadores, né? Por vontade também, nós temos a dupla que fez o gol, foi a dupla que ele substituiu. Kelvin cobrou a falta, Rômulo cabeceou, pegou o rebote, fez gol. E o Atlético empatou esse jogo aos 44 do segundo tempo, no maior estilo Coritiba e Fortaleza, né? Em que o time não joga praticamente nada e no último minuto vai lá e acha o resultado. Esse foi um jogo que o Atlético achou o resultado, né? Como torcedor, estou muito feliz, afinal de contas, o Atlético vai às quartas de final, isso não acontece nem desde 2005. É maravilhoso aí para o torcedor, né? Que tem que comemorar bastante. É uma classificação épica, é sofrida e toda aquela coisa. Mas numa questão técnica, o Atlético perdeu muito de sair goleado e de passar uma vergonha histórica no Defensores del Chaco hoje porque não jogou, não entrou em campo. Foi um time medroso, foi um arremedo de time. Simplesmente não tinha o afã, sabe? Aquela vontade de jogar. E se você for pensar que é um time jovem, o time jovem normalmente ele tem mais vontade, ele é mais aguerrido. Assim, mesmo num dia como hoje, que assim, no futebol a gente tem que entender que tem dia que o negócio não funciona. Mas num dia como hoje você tem que lutar, você tem que brigar pela bola, você tem que dar o sangue, dar carrinho, né? Evitar expulsão, aquela coisa, mas sabe, brigar mesmo para tentar criar alguma coisa e tal, mesmo quando a coisa não funciona. Mas o Atlético se tornou aquele time retraído. Então, no decorrer aí dos jogos do Filipão, a gente tem percebido o seguinte, que o Atlético tem sido bastante eficiente. Então, o que acontece? Não joga tão bem, não é aquele time que dá espetáculo, mas tem eficiência nos contra-ataques. Hoje não estava tendo nenhuma coisa nem outra, estava sendo aquele time medíocre. Né? Hoje foi um time medíocre. Mas hoje também poder-se dizer, né, que o Atlético estava com a sorte de campeão, porque teve a possibilidade de perder a vaga, acabou ganhando, né, por uma sorte, uma jogada, né, que acabou dando certo, e vai disputar aí as próximas fases da Libertadores, né? Tem estudantes, nossa, é difícil falar esse nome, estudantes e ou Fortaleza. Um deles vai aparecer aí no caminho do Atlético. Como o jogo é na Argentina, é evidente que estudantes têm um certo favoritismo, mesmo porque tem mais experiência, tem título da Libertadores, tem título mundial, e o Fortaleza é estreante, né? Mas não quer dizer que também vai conseguir, de repente o Fortaleza foi experiente e consiga passar. Mas isso aí daí é para a próxima rodada, próxima fase, né, que o Atlético vai ver qual que é o adversário e daí se preparar para enfrentar esse adversário. Mas hoje, puxa vida, né? Que complexo, né? Que sofrimento, né?
E não é falta de qualidade, né? O elenco do Atlético é um elenco bom. Eu fico pensando que pode ser realmente uma certa desídia, né? Quer dizer, uma preguiça, né? Olha para o Libertad e não vê como um grande time, né? Mas o Libertad tá ali, cara. Qualquer time que tá ali disputando é importante, tem que levar a sério, né? Eu acho que o time não levou muito a sério. O próprio Felipão estava fazendo substituições estranhas, né? Que a gente não esperava dele. Que diante de outros cenários, normalmente ele tomou decisões diferenciadas. Tanto que quando ele trocou ali o Romo pelo Vitor Roque, ninguém poderia imaginar que o Romo chegaria ao gol, né? Na verdade, a gente até pensou que ele tivesse era dando um tiro no pé, né? Tirando o melhor jogador em campo. Mas acabou ocorrendo. Aí, quando dá certo, fala assim, pô, o homem é experiente, né? O cara já passou por isso várias vezes, ele sabe que decisões tomar. Mas realmente, pode ser que seja a sorte também, né? Acabou tendo sorte, assim como o Curitiba teve sorte ali contra o Fortaleza. Então, foi isso que aconteceu. O Atlético classificou e também estava pronto aí para enfrentar a situação dos pênaltis, né? Nem sei se o pessoal tinha treinado tanto pênalti. O Bento, até onde a gente sabe, ele não é também um grande pegador de pênalti, então quando estava o Santos ali, a gente sempre imaginava, né? O Santos, pelo menos ele pega. Então, quando vai para o pênalti, a gente já achava que alguma coisa estava garantida, né? Com o Bento a gente não sabe ainda, né? O Bento precisa enfrentar algumas decisões por pênalti aí para a gente saber qual é a capacidade dele de pegar pênalti. Para nossa sorte, não precisou que isso ocorresse. O Atlético passou e vamos ver aí o que vai acontecer para mais adiante. E em passando pelos Estudantes ou Fortaleza, tem a pedreira, né? Porque na outra faixa ali, na outra perna ali da outra fase, nós temos Palmeiras e Atlético Mineiro. E qualquer um deles que passar vai ser pedreiro para o Atlético. Imaginando que o Atlético possa passar aí, né? Desse confronto entre Estudantes e Fortaleza. Mas Libertadores é assim, para você ser grandioso tem que passar por times grandes. Então, não dá para escolher. Olha o que o Libertad fez. E o Libertad nem é considerado um grande time aí da Libertadores. Mas olha o trabalho que deu, né? E isso também vai dando uma casca, né? Vai dando uma convicção, uma capacidade aí para esses jogadores, desde que fique de olho aí nas bobagens que fizeram, né? Pegar esse tape aí e usar como palestra para dizer como que não se deve fazer. Não é assim que se leva a Libertadores. Tem que levar a competição a sério. Você pode perder, mas tem que perder lutando. Perder do jeito que o Atlético perdeu hoje seria. Perdeu, não. Deixou de ganhar. Seria vergonhoso. Porque a atuação foi pífia, foi terrível e ninguém esperava que o Atlético apresentasse um futebol tão pobre. Mas o negócio é que conseguiu, né? E no final das contas o que acaba valendo é o resultado, né? Ninguém vai contar na história do título, né? Supondo que chegue, né? O quão mal jogou, né? No jogo contra o Libertad. Vai contar que simplesmente empatou e conseguiu a classificação. E é porque é assim que funciona o futebol, é assim que funciona a mentalidade aqui do brasileiro em relação a isso. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Não gostou? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Viu alguma coisa que eu não vi? Comente. Se não concordar, quiser fazer uma réplica ou quiser apenas escrever o que você acha aí, você fica à vontade. Afinal, aqui é um canal democrático, né? Nós podemos discutir o que for a respeito dessas partidas aí que eu venho tratando com vocês. Hoje é terça-feira, então os próximos compromissos aí da dupla Atletiba provavelmente vai ser no fim de semana. Eu estarei acompanhando os jogos e dando meu parecer a respeito desses jogos. Continuem comigo, inscreva-se no canal e até a próxima vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.